Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos continuar então na correção das atividades. Hoje é a atividade número 20, que também ainda fala do capítulo 4 do Sol, da Terra e da Lua. Então, no vídeo anterior eu já expliquei como que acontecem os eclipses solar e os eclipses lunar. Então, você também já leu aí das páginas 105 a 107, explicando como que acontecem esse fenômeno, além de já ter, verificado os vídeos que eu sugeri aqui nessa atividade. Hoje nós vamos ver um pouquinho como que acontecem as estações do ano. Então, você já deve ter lido a página 108 a 110, então hoje a gente vai apenas sintetizar aqui todos esses conceitos que você já viu anteriormente. Então, para a gente estudar a respeito da formação das estações do ano, a gente precisa de relembrar quais são os movimentos que são realizados pela Terra. Então, como a gente pode ver nessa animação, a Terra ela realiza dois movimentos. O movimento de rotação, que é esse que ela descreve ao redor do seu próprio eixo, e o movimento de translação, que é esse que ela descreve ao redor do Sol. Então, ela tem a sua órbita, onde ela vai descrevendo essa trajetória. Olha só, a gente aprendeu em séries anteriores que existe o nascer e o pôr do Sol. Então, o Sol ele surge no ponto oeste e ele nasce no ponto leste e ele se põe no ponto oeste. Não é isso que a gente aprendeu? Só que é correto a gente falar que o Sol ele nasce e que o Sol se põe? Não é certo a gente falar que o Sol nasce e o Sol se põe. Esse observar do poente e do nascente do Sol no céu, ele é decorrente ao movimento de translação. Desculpa, ele é decorrente ao movimento de rotação. Então, à medida que a Terra vai girando em torno do seu próprio eixo, a gente observa o Sol ali se deslocando, como se o Sol se deslocasse ali no céu, né? Então, quando a gente observa essa imagem aqui, nós vemos que nós podemos observar que a Terra ela tem um formato geóide. Ou seja, ela tem os polos achatados, ela não é circular, como mostra aqui uma esfera perfeita, como mostra aqui nessa imagem. Além disso, a gente pode observar que a Terra ela tem um eixo de inclinação de 23,5 graus, então ela é levemente inclinada. Além de realizar o movimento de rotação e de translação, que foi descrito anteriormente. O movimento de translação, ele demora um pouco mais do que 365 dias. Então, ele dura aproximadamente 365 dias e 6 horas. Então, a cada 4 anos, essas 6 horas que excederam ali do período de um ano, soma-se e faz um dia a mais em fevereiro. Então, nos anos bissextos, que acontecem de 4 em 4 anos, o mês de fevereiro, ele tem 29 dias ao invés de ter 28 dias. Isso é referente ao movimento de translação da Terra, ou seja, o tempo em que a Terra demora para descrever toda a sua trajetória ao redor do Sol. Nós podemos observar também nessa imagem que, em função desse eixo de inclinação da Terra, diferentes regiões, elas ganham ali, elas absorvem, elas recebem luminosidade com diferenças nessa incidência. Então, a gente observa aqui, por exemplo, que na região norte, aqui no hemisfério norte, ela está recebendo uma menor luminosidade. Então, eu tenho, olha pelo tamanho das setinhas, eu tenho uma intensidade menor de raios incidentes. Então, aqui no hemisfério norte, a gente pode dizer que é inverno. Já aqui no hemisfério sul, a gente observa que eu tenho uma maior
intensidade de radiação. Então, aqui no hemisfério sul, a gente pode dizer que é verão. Agora, que próxima à linha do Equador, a gente observa que não tem variação significativa nessa quantidade de luz que chega até essa região. Então, aqui a gente observa pequenas variações durante a mudança dessas estações climáticas. Então, as estações climáticas, né, as estações do ano, elas são decorrentes do movimento de translação da Terra. Então, a gente observa que, de acordo com a região em que o planeta Terra está na trajetória e a intensidade da luminosidade que ele vai receber, vai determinar as 4 estações do ano, que são primavera, verão, outono e inverno. Como hemisfério sul e hemisfério norte, eles estão em posições opostas, a gente observa que eles têm estações do ano opostas também. Então, enquanto é verão no hemisfério sul, a gente observa que é inverno no hemisfério norte. Quando é primavera no hemisfério norte, a gente observa que é outono no hemisfério sul. E assim vice-versa. Os países que estão ali, ó, cortados pela linha do Equador, eles são países que têm menor variação nesses climas, né? Menor variação na temperatura, enfim, elas têm um padrão mais estabelecido ali, ok? Então, aqui a gente observa que a longitude, ela é... Então, aqui a gente observa que a longitude, né, ela vai aqui do norte ao sul, e a latitude, ela segue nesse sentido aqui, ó, leste-oeste, ok? Então, longitude, ele vai na vertical e latitude na horizontal. Então, aqui vai seguindo, né, vai afastando de acordo com o meridiano de Greenwich, e aqui de acordo com a linha do Equador, ok? Então, o fuso horário, ele é determinado pela longitude. Então, aqui, de acordo com o que se vai movendo, vai se afastando do meridiano ou vai se aproximando, a gente tem a determinação do fuso horário. Já a latitude, que é essa distância da linha do Equador, ela vai influenciar ali com a maior ou menor incidência de luminosidade, influenciando diretamente ali na determinação dessas estações, né, do ano. Então, aqui a gente observa também, de acordo com a região, se ela vai receber maior ou menor intensidade de luz, tá? Então, o que é o solstício e o equinócio? O solstício e o equinócio, eles são períodos ali de variação da duração do dia e da noite. Então, o equinócio, ele marca, que é o equinócio de dia 21 de março, ele vai marcar o início da primavera no hemisfério norte e o início da primavera e do outono, no hemisfério sul. Então, o equinócio, ele diz quando a duração do dia e da noite é a mesma, ou seja, eles têm 12 horas de duração. Sendo que o equinócio de outono e o equinócio de primavera, eles são diferentes de acordo com os hemisférios, ok? Já o solstício de verão e o solstício de inverno, solstício de verão será quando o dia tiver uma duração mais longa, e o solstício de inverno é quando a noite tem uma duração mais longa. Aqui no hemisfério sul, que é onde nós estamos, o verão, ele começa ali no dia 21 ou 22 de dezembro. Já o nosso inverno, ele acontece no dia 21 de junho. No hemisfério norte, vai acontecer ao contrário. Eles vão ter verão em junho e inverno em dezembro. O que é o fenômeno do sol da meia-noite? Não sei se vocês já ouviram falar. O sol da meia-noite é quando você tem um período de verão,
Nos hemisférios aqui, ó, mais ao norte aqui, a gente tem o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico, que são regiões onde recebem menor luminosidade. Então, quando é verão nessa região, a gente tem o sol, a luz do sol sendo emitida ali, refletida ali no céu, por um longo período. Então, ainda é noite, a gente ainda pode observar o sol. Ao contrário do inverno, no inverno não se observa luz solar. Então, os dias, eles são escuros, são nublados e não verifica-se a presença do sol no céu nessas regiões. Então, agora que nós já refrescamos a memória do conteúdo, nós vamos fazer aqui as atividades do 1 ao 4. Então, a número 1, aplique e registre 1 ao 4 da página 107. Então, vamos lá na página 107. Número 1, explique uma semelhança e uma diferença entre eclipse lunar e eclipse solar. O eclipse acontece quando tem um alinhamento, né, entre a Terra, o Sol e a Lua, ok? No eclipse solar, a Lua, ela está entre o Sol e a Terra. Já no eclipse lunar, a Lua, ela posiciona a sombra da Terra, ok? Número 2, de onde vem o brilho da Lua? Relaciona a resposta com a existência do eclipse lunar. Então, a luz da Lua, na verdade, ela é obtida através da reflexão da luz do Sol. Então, no eclipse lunar, a Lua ela entra numa região de sombra da Terra e durante esse breve tempo ela não recebe a luz solar. Número 3. Qual é a fase em que a Lua se encontra quando ocorre o eclipse lunar? Ela acontece quando está em fase de lua cheia. Em que fase a Lua se encontra quando ocorre o eclipse solar? Já o eclipse solar acontece quando a Lua está na fase de lua nova. Número 2. Como são formadas as estações do ano? Então, as estações do ano elas são formadas graças ao movimento de translação da Terra. 3. Por que os raios solares não chegam com a mesma intensidade em toda a superfície iluminada da Terra? Isso não acontece graças ao eixo de inclinação da Terra, que faz com que algumas regiões recebem maior incidência de luz e outras vão receber menor incidência. Número 4. Conceitue solstício de julho, solstício de dezembro, equinócio de março e equinócio de setembro. Então, o solstício de julho, ele vai ser inverno no hemisfério norte, no hemisfério sul, e verão no hemisfério norte. O solstício de dezembro vai ser verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Já o equinócio de março, nós vamos ter outono e primavera, assim como no equinócio de setembro, sendo que vai ser ali oposto de acordo com os hemisférios. Então, no hemisfério sul, a gente tem a primavera em março e no hemisfério norte nós temos o outono. Já no equinócio de setembro, a gente tem o outono no hemisfério sul e a primavera no hemisfério norte. Ok, pessoal? Então, aqui nós finalizamos a atividade 20. Um abraço, fiquem com Deus e até breve.